Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Estaremos aqui dando início a mais um conteúdo da Palavra de Deus, baseando-nos no capítulo 26 de Gênesis, a história da família em desenvolvimento, a família de Isaac e Rebeca. Nós vimos aqui, na vez passada, a devoção de Isaac à sua esposa Rebeca, aquele engodo, aquela trama, uma baixeza em relação à sua mulher, a origem dela, a posição dela na história sagrada, e ele terminou cometendo os mesmos erros do seu pai. Neste conteúdo, nós estaremos abordando dos versículos 17 ao 33, três sessões: Isaac e o povo de Gerar, Isaac e Deus, Isaac e três líderes filisteus. Versículos 17 a 22, Isaac e o povo de Gerar. Isaac e Deus, 23 ao 25, e Isaac e os três líderes filisteus, 26 ao 33. Isaac e o povo de Gerar. Nós temos aqui aquela passagem intrigante onde as comunidades da terra e o povo de Isaac parece não ter uma boa relação. Surge, então, uma discussão acerca da posse de alguns poços, que pela lei, pelos direitos, pertencia a Isaac, pois eram poços que Abraão havia cavado. E na morte do patriarca, os filisteus enterraram por inveja. Pois bem, Isaac é abençoado e ele enriquece, embora a sua falha, embora esse engodo cometido por ele, a misericórdia de Deus permaneceu com ele. Não houve aqui mal algum no ato de que ir a Gerar, visto que ele tinha uma ordem definida no sentido de ir até lá, pois Deus disse que guiaria ele a um lugar, mas que ele não descesse ao Egito. Mas parece que ele não era suficientemente forte para suportar o teste de residir ali. Ali podia ter recebido em sua alma aquela graça suficiente que está sempre ao alcance dos tentados. Mas, como muitos de nós, olhou para baixo e não para cima, o que poderia ter sido mais tranquilizador do que a promessa da presença e da bênção divina. Por isso, essas promessas foram dedicadas a ele, por meio de um sonho, quando Deus fala com Isaac. Mas ele cometeu uma incrível baixeza para com a mulher que viera de tão longe para ser sua esposa. E ele enganou a Abimeleque.
Notamos aqui, meus amados, como os pecados dos pais se repetem nos filhos. Uma decepcionante queda após a gloriosa culminância que alcançara quando se submetera ao chamado divino no Monte Moriá. Mas nós já experimentamos os mesmos contrastes dentro de nós mesmos, no momento, no Monte da Transfiguração, pedindo para morar nele. Às vezes nós nos encontramos dessa forma. E no momento seguinte, no vale, disputando preeminência, posições, poder, destaque, nós não somos desta forma. Mas apesar disso, a benignidade de Deus, olha, não falha. Por quê? Porque em meio àquele engodo, conforme vimos no vídeo anterior, a bênção de Deus veio sobre ele. O versículo 12 diz: porque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isto é que é maravilhoso na vida de um servo de Deus. E assim, dentro de Guerá, começou uma contenda por causa de poços. E as águas naquela época eram muito valiosas. Ter poços de água era como se tivesse uma Sanepar em cada localidade das terras de Abimeleque, onde Isaac formava os seus acampamentos. Então, essa questão dos poços aqui, você pode ler na sua Bíblia e extrair algumas lições espirituais importantes, porque os poços de Isaac e a aliança que Deus fez com ele nos traz esses ensinamentos que servirão para o cotidiano de nossas vidas. É interessante observar que Isaac, nessa atividade de cavar poços, cavamos também nós poços e façamos brotar ribeiros que serão bênçãos para outros, para muitos, depois que nós deixarmos este solo. Todo o bem que você faz, todos os poços de águas que você, espiritualmente falando, deixa para o bem de outros, é um galardão, é um reconhecimento de que você é uma pessoa boa e que Deus na sua vida é prosperidade. E prosperidade na sua vida é bênção de Deus. Isaac cavou o primeiro poço e pôs o nome de Ezeque, que quer dizer contenda, pois as pessoas tinham inveja dele. E quando todos viram uma Sanepar ali instituída, fornecendo águas potáveis, logo começou uma contenda e todos queriam ser dono daquele poço. Por isso, houve esta contenda. O segundo poço aqui, Sitna, significa ódio. Dá para você pedir que Deus lhes conceda uma boa mensagem dentro desses versículos aqui. Capítulo 26, né? Versículos de número 17 ao 22. Pois bem, o terceiro poço aqui recebeu o nome de Reobote, espaço, né? Muitas vezes a vida humana é assim, olha, até que termina com um poço chamado Seba. Seba significa juramento ou aliança. Foi quando Deus, que seria o que? Os próximos versículos, 23 a 25, Isaac e Deus,
Deus fala com ele através de um sonho. Mesmo a tranquilidade aparente que a vida pode atingir como resultados das lutas de fases anteriores, pode ser interrompida pela ansiedade e provação causada pelos filhos, que será tema do nosso próximo conteúdo. Pois bem, meus irmãos, aqui no versículo 23 ao 25, em sonhos, o Senhor aparece a Isaque e confirma a aliança feita entre ele e Abraão. Abraão, o pai de Isaque. E nós sabemos que Isaque era o filho da promessa. E Deus, então, preservando ele de partir para o Egito, ele permanece ali em Guerá e sofre esses conflitos sociais, essas perseguições, pois Deus era com Isaque e aonde ele ia, ele prosperava, e isso causava inveja aos inimigos. E a mesma coisa é assim nos dias da gente. Quando nós estamos no caminho da prosperidade, no caminho certo, para dar certo, sempre se levanta alguém tomado de inveja para tentar bloquear o teu sucesso na vida. E assim sendo, em sonho, o Senhor aparece aqui a Isaque e confirma a aliança feita entre ele e Abraão. E assim a sua vida é abençoada por Deus, né? Capítulo 26, 23 em diante. No capítulo 26, versículos 26 ao 33, nós temos aqui a manifestação de Deus quando ele percebe essa relação entre Isaque e os três indivíduos que aparecem para um diálogo com ele. Então, Isaque e esses três líderes filisteus aqui, percebendo a bênção de Deus sobre Isaque, olha, os filisteus propõem um tratado de paz com ele. Isaque aceita e celebra com grande festa, pois, vendo a prosperidade do rapaz, eles expulsaram Isaque da terra. Isaque foi lá para outras regiões. E eles, então, foram de encontro a Isaque e fizeram uma aliança ali. E Deus estava, evidentemente, observando tudo aquilo ali. E quando a bênção de Deus vem exatamente sobre uma pessoa, as pessoas querem fazer aliança com ele, as pessoas querem fazer qualquer tipo de acordo, porque está vendo que Deus é com o indivíduo, Deus é com a pessoa, Deus é com o cidadão. Pois bem, dentro desse contexto aqui, portanto, nós aprendemos sobre Isaque e a sua relação com o povo de Guerá, aqueles conflitos dos poços, aquela intriga. E Isaque tinha um coração pacífico e ele não se deixava ser levado pelo egoísmo, pela força bruta. Pelo contrário, quando eles enterravam o poço, Isaque saía para um outro lugar e abria um outro poço. E isso até chegou em um poço onde havia águas vivas, um veio de água. Enfim, é melhor evitar a contenda do que trazer um conflito entre tribos, aldeias, e perderem a paz e a coisa tomar um rumo completamente diferente. Mas acima de todo esse conflito estava Deus, porque quando ele, mesmo tendo falhado no engodo, partiu e foi para um lugar
e ali houve uma seca, Deus abençoou e ele colheu e se tornou muito rico, mesmo em tempos de escassez. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida também. Basta que nós tenhamos paz em nós mesmos, em torno daquelas pessoas que convivemos, e que esta bênção de Deus seja uma realidade. E sendo assim, Deus aparece a ele e lembra a ele das alianças feitas a Abraão, e Deus transfere essa responsabilidade para ele. E assim, Isaac passa a ser o patriarca, onde repousa sobre ele os pactos, as alianças, que mais tarde deverá ser transferida para Jacó. E o que eu disse há pouco instante, embora as bênçãos na vida de Isaac, embora a presença de Deus, embora a prosperidade, os problemas e conflitos internos também foram a realidade. E nós vamos ver isso no nosso próximo conteúdo, entre Isaac e os seus filhos, pois mesmo as famílias sagradas tiveram seus momentos difíceis na liderança, na compostura e na espiritualidade, trazendo um desfalque, trazendo problemas, porque Isaac e Rebeca, como eu disse, eles tiveram uma vida em desenvolvimento, muito pegado aos costumes da época, à cultura. Ele parece querer envolver o lado espiritual com o lado cultural, principalmente na questão da maioridade dos filhos. Os filhos mais velhos tinham direito na herança, a maior parte, e esse tipo de cultura sempre permaneceu em Israel. Só que o que prevalece nas alianças e na compostura espiritual do texto e da história é a vontade soberana de Deus. Deus está acima da cultura, dos hábitos, dos costumes de qualquer região, denominação, povo, língua, etc. Deus é sempre soberano. E para ocupar o lugar de Isaac nas promessas, não é o maior, mas aquele a quem Deus olha, aprova e escolhe. Amém? Mas isso nós veremos na nossa próxima vídeo aula. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra, faça o seu comentário, dê um joia e estaremos de volta aqui neste mesmo horário e neste mesmo lugar com de Gênesis a Apocalipse. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.